Olá, a pandemia trouxe uma série de problemas para a saúde, para a economia, mas ela tem também uma péssima coincidência no calendário brasileiro. Ela veio junto com as eleições municipais, tanto que elas já tiveram até que ser remarcadas para mais de 40 dias depois do calendário previsto inicialmente. Ocorre que no ano eleitoral há uma série de restrições que, especialmente os prefeitos, devem tomar cuidado para não serem acusados de crimes eleitorais. E nesse momento de pandemia, há a imposição da necessidade de se distribuir bens, serviços, até mesmo valores. Para evitar que essas ações de socorro à população nesse momento de pandemia, sejam confundidos com crimes eleitorais, o deputado Carlos Chiordini, do MDB de Santa Catarina, apresentou um projeto de lei buscando regular essa situação nesse momento tão peculiar. Deputado, muito obrigado por aceitar conversar conosco. A gente sabe que ano eleitoral é um ano bem complicado para os gestores de um modo geral, especialmente para os gestores municipais em ano de eleição municipal. Bem, eu que agradeço, Lincoln, a participação, o trabalho que a TV Câmara vem fazendo num momento tão único aí da nossa história, que se reinventa e presta essa informação ao cidadão brasileiro. E justamente como você colocou, né, nós temos que saber lidar nesse assunto tão complexo, que é uma linha tênue, né, de julgar as ações necessárias, o cumprimento do estrito dever legal com o momento eleitoral. Né? Você bem contextualizou, as eleições municipais já foram postergadas para o dia 15 de novembro, na última semana nós votamos isso, né? Há um regramento da lei das eleições, que é de 97, que faz e que determina várias condutas que são privadas, e eu não considero erradas, eu até considero correto em tempos normais, mas como o nome já diz, vivemos num estado de calamidade que atinge milhões de brasileiros, atinge milhares de municípios, todos os estados, a pandemia acaba crescendo e se movimentando pelo Brasil continental, e que na proximidade das eleições, ao meu ver, pode trazer prejuízo para o cidadão no momento em que o prefeito deixar de ter uma atitude com medo de uma punição legal devido a estarmos em período eleitoral. E estarmos no período eleitoral realmente que mais mobiliza, que é o que tem mais candidatos, são milhares e milhares de candidatos a vereador, milhares de candidatos a prefeito, né, e que todas as cidades estarão interessados nesse tema no momento devido, né, que é em novembro. Então, diante disso, nós protocolamos o projeto 1524 de 2020, né, que ele prevê, né, a não penalização nas questões eleitorais, até criminais relacionadas à eleição, mas no que tange à atividade administrativa, nesse período, para que não haja prejuízo para o cidadão. Esse é o entendimento. Não gostaria que isso fosse interpretado, né? Nós tivemos aí, infelizmente, inclusive aqui no nosso estado, alguns episódios aí de mau uso do recurso público, com recursos públicos aí advindos ou surgidos para enfrentamento do Covid. Não é essa a intenção, muito pelo contrário. É a intenção de dar a assistência necessária. A ideia é evitar, digamos assim, aqueles casos, né, em que a interpretação é muito subjetiva, né, deputado? Agora, eu queria aproveitar e comentar que na legislação aprovada também no comecinho lá da pandemia, que previu uma série de regras, uma série de flexibilizações, inclusive de natureza orçamentária, transferência de recursos, o legislador, os senhores, os 513 deputados e 81 senadores já previram uma flexibilização que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal. Faltou perceber o risco que existia também no que diz respeito à lei eleitoral, né? E aí mais um adendo, infelizmente, em muitos casos, há flagrantes perseguições políticas por parte, seja do Ministério Público ou de algum juiz, especialmente nessas eleições municipais, né? Um abuso do poder.
Sem dúvida alguma, né? E vamos dar um exemplo prático, Lincoln, né? Vamos supor que eu seja prefeito de qualquer um dos 5.000 municípios brasileiros, né? E eu tenho algumas vedações já determinadas pela lei eleitoral, nós estamos num período pré-eleitoral, e eu tenho que tomar uma atitude para combater esse difícil momento que vivemos. Nesse ensejo vem o meu concorrente e vai lá e presta uma denúncia ao Ministério Público que, de forma podemos dizer, positivista, vai entender que aquela minha conduta feriu a lei. E eu, como prefeito, não vou fazer isso e vou prejudicar aquelas pessoas. Então, é esse sentimento, na prática, que impera e que essa mudança veio. Você colocou aí a questão da responsabilidade fiscal, também é importante, já foi discutida. Como nós não sabíamos no início o tempo de duração dessa pandemia, né? Ainda há muitas opiniões, vai acabar em um mês, em 2, e nós já estamos 120 dias vivendo esse momento, e infelizmente está numa linha, em alguns dias, a maior do que os picos anteriores. Nós precisamos tomar esse cuidado necessário e fazer essa regulamentação. Então, eu vou trabalhar para que esse assunto seja distribuído, pautado, né? Tenho conversado aí até com o próprio presidente, o deputado Rodrigo, para nós darmos uma atenção especial a esse assunto. Pelo menos promover a discussão. Claro, e aí é justamente sobre esse segundo passo que eu gostaria de tratar com o senhor. A gente sabe que às vezes o projeto é elaborado ali no calor do momento, mas à medida que o tempo passa, o próprio autor identifica alguns aprimoramentos, outros parlamentares, a partir de suas vivências e conhecimento técnico, jurídico ou político também. Há casos, por exemplo, em que os prefeitos não vão conseguir fazer a aplicação correta do dinheiro da educação, ou vão precisar pagar serviços de saúde que não foram totalmente prestados para aquilo a que o dinheiro se destina, porque o dinheiro foi carreado para enfrentar o coronavírus. Há um conjunto de outros descumprimentos legais que podem levar um gestor público a ser processado. Isso está no radar do senhor, para a gente encerrar? Sem dúvida alguma, né? O Brasil, o que não falta são regramentos, né? E isso muitas vezes até dificulta, é motivo para outra discussão, nós simplificarmos o dia a dia dos gestores públicos. Porém, né, esses regramentos são com o intuito de regulamentar e de bem gerir a coisa pública, mas se faz necessário, nesse momento, adequar ao momento único, né? E tomara que seja único ao longo da nossa história em que vivemos. É um momento que a baixa de receita de um lado, ao apoio do braço forte do governo federal em outro, e a dificuldade da alocação de recursos em algumas áreas da administração pública, que é um grande prestador de serviço. Por exemplo, você citou a educação, né? A educação continua lá tendo a folha, passou para o EAD. Alguns municípios brasileiros não conseguem fazer o EAD, mas é evidente, a gente permitiu que levasse a merenda para as crianças e alunos que necessitassem. Teve uma série de medidas, mas mesmo assim o custeio é inegável que ficou mais baixo, né? Não tem o transporte, não tem o zelo lá da escola, outras manutenções que eram feitas, e muitos dos casos não vai atingir o coeficiente mínimo de investimento lá dos 25% por parte dos municípios. Então, terá de haver, eu dou esse exemplo pontual da educação, você falou da saúde e tantas outras áreas, terá de haver um bom senso envolvendo o legislativo, até os tribunais de contas dos diversos estados e municípios brasileiros, para fazer um bom juízo desse momento, desse ano que nós enfrentamos isso, o ano 2020. Perfeito. A gente sabe que o decreto de calamidade pública, em boa medida, facilita, mas não resolve totalmente esses problemas de natureza burocrática, de interpretação legal. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez o senhor deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, conversando conosco sobre o projeto de lei 1524 de 2020. Se você tem interesse em conhecer ele em detalhes, está lá no nosso portal câmara.leg.br. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Obrigado, Lincoln, e à disposição aí para novos esclarecimentos. E para você que nos acompanha aqui, seja pela TV Câmara, Rádio Câmara ou pelas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência também. Até uma próxima edição do Palavra Aberta. Até mais.